é uma turma barra pesada que trafega agora em outros setores da sociedade brasileira numa conjunção astral criminosa em que você encontra um pastor, como é o caso aí do cunhado do Vorcaro, doador de campanhas, como eu estou falando, e um cara que fala da trajetória dele como se fosse algo divino, claro, mas na verdade está roubando grana e mexendo com dinheiro do PCC. Eu estou falando do Fabiano Zettel, ou Zettel, na verdade, o cunhado do Vorcaro, pastor e empresário que estava ganhando destaque aí no mundo do empreendedorismo nos últimos anos, com marcas como a rede de açaí Oakberry, que, aliás, a gente tomou um iogurte anteontem, é uma rede enorme, e a academia de luxo Le Cinq, não conheço isso. Mas nós estamos vendo agora que é para lavar dinheiro. O empresário foi preso na quarta-feira, quando se preparava para fugir para Dubai, num jatinho. Estava fugindo para Dubai num jatinho. E aí foi preso, prisão temporária, com o objetivo de resguardar o sigilo da segunda fase da Operação Compliance Zero. Ele foi solto ainda pela manhã. Tá? Ele é casado com a Natália Vorcaro, irmã do Daniel, e pastor da Igreja Lagoinha, como eu falei aí, que é do Valadão, da família Valadão, bolsonarista de extrema-direita. Tá? Olha só como as coisas vão casando aí. E foi o maior doador das campanhas, como eu disse, do Bolsonaro e do Tarcísio em 2022. Com cerca de 5 milhões doados no total, o Zettel foi o sexto maior doador nas eleições daquele ano. Pela lei eleitoral, pessoas físicas podem doar aos candidatos até 10% da renda bruta que obtiveram no ano anterior à eleição, que permite aos cidadãos com altos ganhos direcionarem volumes consideráveis para as campanhas. Esse cara está investindo no Bolsonaro e no Tarcísio por uma questão ideológica ou porque ele estava vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, de roubar mais ainda, com transações criminosas? Os dois. A extrema-direita é terreno fértil para todo tipo de picareta, inclusive evangélico, dizer que está fazendo o bem. E aí, quem melhor do que o Bolsonaro contra aqueles comunistas, etc. e tal, a gente sabe. Né? Como base de comparação, para dimensionar o tamanho da doação do Zettel, o empresário Rubens Ometo, presidente do Conselho de Administração da COSAN, que aparece sempre no ranking, no topo dos doadores, repassou 7,4 milhões para campanhas do pleito 2022, sendo 200 mil em doação para o Tarcísio. Esse cara deu 2 milhões. Como Zettel, apenas o advogado Otto Medeiros de Azevedo Júnior também ofereceu 2 milhões para a campanha do Tarcísio. Além de doar para o Tarcísio Bolsonaro, o Zettel também repassou 10 mil reais para Lucas de Vasconcelos Gonzalez, do Novo, em uma campanha a deputado federal por Minas Gerais, que recebeu recursos de outros membros da família Vorcaro, eles são de Minas, são de BH. A Sara Vivaco conhece a família. Eu vou mostrar um videozinho aqui do Zettel, daqui a pouquinho, num podcast falando sobre a perspectiva evangélica dele, como é que ele prosperou. Tá? O Zettel é fundador e CEO dessa Moriah Asset, que Moriah também, Mount Moriah, Monte Moriah, é também uma coisa bastante evocativa para os evangélicos. Se define como o primeiro e maior private equity de investimentos em bem-estar do Brasil. Ele é sócio do grupo Frutaria, dono de marcas como Frutaria São Paulo, que também está em toda a cidade, Lojas Vazias. Um amigo meu, Caco de Paula, meu irmão, comentou outro dia, isso aí é coisa de lavagem de dinheiro, não é possível como é que a loja continua de pé sem uma alma viva lá. Ele tem ainda Empório Frutaria e Néctar, Academia Le Cinq, como eu falei, Desinchar e Super Nutrition, de suplementos como creatina. Zettel foi diretor da Super Empreendimentos, empresa que em 2024 adquiriu a casa
de 36 milhões de reais. Ficou conhecida como Ruby do Vorcaro em Brasília. Lá, o Vorcaro recebeu políticos como Ciro Nogueira, olha o centrão aí. Antônio Rueda, do União Brasil, olha o centrão aí. Hugo Mota, olha o centrão aí. E nomes do governo Bolsonaro. Nomes do governo Bolsonaro. Tá? Segundo Flávio Jardim, uma nota apócrifa, sem nenhum tipo de confirmação, para variar, o ministro Alexandre de Moraes também esteve nessa mansão. O Lauro Jardim. Esteve nessa mansão e para um encontro suspeito, como sempre, para tentar, mais uma vez, vincular o ministro Alexandre e o Toffoli também a esse escândalo aí. A empresa pertence a um fundo Termópilas, gerido pela REAG, que foi um dos alvos da Carbono Oculto. A Super também entrou no noticiário do escândalo do Master, porque em dezembro de 2024 doou um apartamento de quase 4,1 milhões de reais a uma mulher citada em operação policial em 2022 contra o tráfico de drogas. A defesa dela negou a acusação. 9 meses depois de doá-lo, a Super comprou o apartamento da Vicky, empresa da qual Daniel Vorcaro é sócio. O Zetel foi um dos diretores da Super até julho de 2024. Uma sócia dele, Ana Cláudia Queiroz de Paiva, permanece como diretora. Em um complexo comercial na Avenida Raja Gabalha, em Belo Horizonte, há uma sala que, ao mesmo tempo, é sede da Vic Consultoria Investimentos e da Vic Participações, das quais o Vorcaro é sócio. O local também abriga a Adonai é Deus para os hebreus, para os judeus, Adonai Participação e a FSWSP, das quais Zetel aparece como administrador, segundo dados da Receita. Aqui uma entrevistinha dele para um podcast picareta de evangélicos chamado Balaio, em que ele fala como ele se tornou pastor. Mas é interessante como essas coisas ali vão se misturando. E como eu disse, num mundo muito especial em que bandidos acabam justificando sua atuação e tendo a redenção, porque, claro, ninguém acha correto roubar, mas para evangélico de extrema-direita, está liberado desde que você combata o comunismo. Aí um dia a casa cai, esse vagabundo estava fugindo num jatinho para Dubai, mas, evidentemente, se houvesse a continuidade do governo Bolsonaro hoje, ou se tiver aí o governo Bolsonaro, Deus nos livre e guarde disso, a partir de 2027, essa turma volta a pensar seriamente em atuar. Por quê? Porque, afinal de contas, eles estão no mesmo espectro de atuação e eles são também parte do exército para desafiar e derrotar, afinal, o comunismo. Vamos ouvir um pouquinho esse Fabiano Zetel aqui, ó, tá? Eu quero ver também. Você casou, você já era casado? Casado já. Uhum. E aí, Quando você quebrou, desculpa. eu quebrei namorando. Uhum. Por isso que nós namoramos quase 5 anos para casar, porque não tinha jeito, não tinha condição nenhuma de casar. Ainda casamos na fé. E aí eu mergulhei de cabeça no trabalho. Vê como é que é o poder da narrativa, tá? A mulher dele é a irmã do Vorcaro. Então, assim, quando você ouve esse tipo de conversa fiada, você imagina um cara, puta, vamos lá casar, mas tinha quebrado, você vê. E a mulher não tinha nada. Porra, o irmão dela era um dos homens mais ricos do Brasil, então o que ele quer dizer com isso também, né? Estava quebrado, falido, etc e tal. A família tem dinheiro e ele é um cara que deu os pulos a ponto de também enriquecer estupidamente, roubando dinheiro em esquemas absolutamente fraudulentos no mercado. No mercado. O casamento do mercado com a igreja evangélica é um puta bom negócio. E tá lá no púlpito, ou no podcast desse, também pedindo dízimo, contando a história dele, porque no final das contas, se você investir no dinheiro, no fundo dele, se você investir na igreja dele, você vai prosperar e vai ficar rico, que nem ele tem um jatinho. Você vai ter um jatinho. Abriram as portas quando
a teologia da prosperidade surgiu, para a bandidagem do mercado embarcar num jeito de se redimir e ganhar grana numa boa. Até, claro, né? Você tem uma operação eficiente como essa aí, mostrando quem de fato é esse tipo de canalha. Mas se fuçar direitinho em igreja, se alguém tiver de fato coragem política, e o ministro Alexandre tem, de ir atrás da igreja Lagoinha, onde esse filho da puta era pastor, vai descobrir muita coisa que ele desviou para lá. É claro, você não precisa pagar imposto de renda. Não é qualquer coisa. O pastor André Valadão, o pai dele era sócio desse Zetel. No casamento dele, estavam todos eles lá. Eu vou botar um videozinho aqui. Imagina, por que colocar dinheiro no Bolsonaro e não no Lula? Está aqui, escarrado. O mercado é Bolsonaro. A Faria Lima é Bolsonaro. As igrejas evangélicas são Bolsonaro. Como enganar as pessoas para meter grana em fundo podre, prometendo que você vai ficar rico? Pô, dá uma de mané aí e fala que você está, além de tudo, livrando o Brasil do comunismo. Eu fui numa loja ontem, a Marília foi me dar um presente de aniversário, um calção. E é uma loja chamada Mormai, vou falar o nome mesmo. E aí estava a dona, a loja de surfwear, assim, e tem umas coisas bacanas lá. Peguei um calção de banho. Na hora de pagar, não sei se é gerente, começou com uma conversinha mole para a Marília. A Marília se chama Rosenberg Bastos, ela viu o sobrenome, e aí perguntou para ela, você é de onde? A Marília falou, meus avós são poloneses e russos. Polônia, morei na Polônia por muito tempo. Que interessante. Né? A Marília tentando se livrar da conversa, só ouvindo. E ela continuou. Eu voltei para lá ano passado, e depois de morar um tempo, e que maravilha a Polônia hoje, é outro país. Eu me lembro que no tempo do comunismo, a gente precisava ficar na fila para comprar pão. Começou a contar umas lorotas lá, que eu duvido que tenha acontecido, ela não era tão velha assim, e é o clichê. Filas para comprar pão na Polônia sob, segundo ela, o maldito comunismo. Veja só. E aí ela foi tentando, de uma maneira assim, bastante insidiosa, fazer com que a gente mordesse a isca do apito que ela estava soprando, o apito de cachorro da extrema-direita. O passo seguinte dela, tá? Estava difícil de passar na conta com o celular por causa de conexão. E ela disse, tá mudando isso aqui na loja porque nós compramos as antenas do Elon Musk, Starlink, as melhores do mundo. Você sabe como é, né? O Elon Musk é o cara. E aí a gente ouviu isso e se mandou. Mas, evidentemente, que o passo seguinte dela era, vamos lá, 2026, precisamos tirar o Lula ladrão da nossa frente, porque senão o Brasil vai virar uma Venezuela e, porra, né? Vamos que vamos. Esse tipo de cara, o Zetel, ele fazia pregação ideológica e a ideologia do mercado também, que é, claro, da mesma raiz do bolsonarismo da extrema-direita. E aqui ele fala disso. Vamos ver um pouquinho. Entendi essa questão dessa prosperidade que estava sobre a minha vida, e graças a Deus eu reconstruí minha vida, né? Minha vida empresarial, graças a Deus é um sucesso, hoje minha vida profissional é um sucesso. Me tornei pastor voluntário, sou pastor voluntário até hoje, nunca né, graças a Deus precisei, porque Deus me abençoou demais na minha vida profissional. E em não só da tela, não só pastor voluntário, mas como praticamente investiu em toda a estrutura da igreja. Conta o negócio do LED aí. Investiu. Aqui, vamos lá. Do LED. Eu só vou fechar esse negócio do LED. E aí, Deus me fez prosperar muito, até que eu cheguei um belo dia para a Natália e falei para você ver como é que eram as coisas. Eu achava a vida toda que eu tinha que ser pastor. E hoje é que eu entendi. O meu chamado é para ser empresário, estou investindo no reino, para ser um financiador da obra da igreja. Financiador da obra da igreja. O dinheiro roubado.
com dinheiro de esquema fraudulento. Ele está dando a letra de onde ele meteu o dinheiro das pessoas que ele lesou. Na igreja, para lavar. Em nome de Deus. Em nome de Deus. E continuar aqui tranquilamente, servindo na igreja como obreiro. E eu, na minha ignorância, achei Olha que humilde. que um dia eu seria pastor. Obreiro. Aí passam. Detalhe desse podcast aqui é o Thomas Jefferson, um dos pais fundadores do Estado americano. Aliás, é o cara que criou, não sei se vocês sabem, os Marines. Thomas Jefferson aqui. É aquela coisa assim, absolutamente americanófila, Mickey Mouse, aqui atrás um imbecil à frente das câmeras, contando lorota e ouvindo com esse ar aí de interesse, como mediador do público também, de outros otários, um pilantra, que lidava com o dinheiro do PCC nesses fundos aí e que estava hoje fugindo num jatinho para Dubai. 30 dias. Eu sou chamado para assumir a igreja. Eu falei, gente, de piada, né? Não é possível. É pegadinha. Quer ser pastor? Não, vai trabalhar. Quer trabalhar? Não, vai ser pastor. Eu não tenho condição. E aí foi quando eu já pregava, eu já era diácono, eu pregava em vários cultos, já tinha pregado, eu pregava uns 2 anos nas quintas-feiras. Mas aí foi quando a gente foi chamado para fazer a transição, assumir a igreja que estava numa situação complicada naquele momento, a igreja de Belo Horizonte. E aí coloquei essa condição, falei, eu topo, desde que eu não abandone minha vida profissional, desde que eu não abandone minha carreira, eu vou ser voluntário, vou conciliar as 2 vidas. E vou dizer, antes de você contar a história do LED, para responder o Misaí, eu acho que é o balanço perfeito, porque o trabalho cansa minha cabeça, descansa meu corpo. A igreja cansa meu corpo, descansa minha cabeça. Eu fico de segunda a quinta por conta das empresas, por conta do trabalho. Quando eu estou em São Paulo, eu durmo muito cedo, eu fico exclusivamente por conta do trabalho. Então o corpo cansa e a cabeça cansa. Quando eu chego na igreja, a minha cabeça é imediatamente limpa, renovada. Eu amo fazer gabinete, amo aconselhamento, casamento, batismo. Eu realmente não tinha esse coração pastoral. O Alex me conhece há muito tempo. Eu sempre achei que eu ia ser um evangelista, que o prego vai embora. Eu nunca achei que eu teria essa paciência. Mas hoje eu sou pastor apaixonado com o povo mesmo, quero saber do povo, das ovelhas, fico o dia inteiro com aquilo ali me faz um bem, faz mais bem para mim do que as pessoas. Claro, quero saber do povo e das ovelhas, porque as ovelhas vão tirar um dinheiro, além de tudo, enganar e trazê-las também para o Banco Master, os meus fundos de investimento, porque é bom para todo mundo, mas sobretudo para ele continuar faturando.